Em uma reviravolta surpreendente, o CERN, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, anunciou o fechamento inesperado do Grande Colisor de Hadrons, o mais poderoso acelerador de partículas do mundo. Embora manutenções de rotina sejam comuns para essa imensa máquina, a suspensão repentina das operações levanta suspeitas de um problema mais sério. O que poderiam ter descoberto nas profundezas do colisor? Será que ele é uma porta para outras dimensões? Ou o fechamento é um sinal de perigos iminentes? Fique ligado, porque nós vamos te contar tudo sobre as descobertas intrigantes feitas no CERN antes dele ser fechado. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. O CERN, a Organização Europeia para a Investigação Nuclear, vem fazendo manchetes desde a década de 1950, com seus experimentos inovadores. Uma de suas conquistas mais significativas e controversas é a construção do Grande Colisor de Hadrons, mais conhecido por sua sigla em inglês, LHC. Este dispositivo é como uma máquina do tempo, nos permitindo enxergar a própria estrutura do universo. É uma maravilha da inovação humana, um enorme anel medindo 27 quilômetros de circunferência e enterrado a 175 metros abaixo da superfície da Terra. Ele abrange 2 países, ficando numa área subterrânea que cruza a fronteira entre a França e a Suíça. Esta máquina impressionante, com valor estimado em 4,5 bilhões de dólares, é a peça central dos experimentos do CERN. Mas como o LHC funciona? Ele acelera as partículas em torno de seu circuito, até que elas estejam se movendo perto da velocidade da luz, completando milhares de voltas por segundo. Isso é alcançado usando eletroímãs que geram um campo magnético 1000 vezes mais forte que o da Terra. No entanto, há preocupações sobre o impacto de um campo magnético tão forte nos eletrônicos da redondeza e no equilíbrio magnético do planeta. Uma vez que as partículas atingem sua velocidade máxima, elas colidem criando colisões poderosas semelhantes a impactos cósmicos. Essas colisões liberam grandes descargas de energia em uma variedade de partículas. Quando colidem, essas partículas disparam em todas as direções, mas a maioria desaparece quase instantaneamente. A parte interessante é que, ao mudar os tipos de partículas que colidem, os cientistas podem descobrir novas partículas escondidas. Para capturar esses rápidos eventos, detectores supersensíveis são posicionados ao redor dos locais de colisão. Esses detectores agem como câmeras cósmicas, capturando todos os detalhes das colisões. Uma das partículas estudadas no LHC é o quark, que existe em 6 tipos diferentes, cada um com sua própria massa e carga elétrica. Há ainda os leptons, como elétrons e muons, que desempenham um papel crucial na formação dos átomos. E não vamos esquecer dos bósons, que são os mensageiros de forças como o eletromagnetismo, a força poderosa que mantém os quarks unidos. No entanto, apesar de seu poder, o modelo padrão não é perfeito. Ele deixa algumas grandes questões sem resposta. E é aí que o colisor entra. Com suas colisões poderosas, ele está descobrindo mistérios que o modelo padrão não pode explicar. Pegue o quark B, por exemplo. Ele está desafiando nossa compreensão do universo de maneiras inesperadas. Os cientistas descobriram que, quando os quarks B se desintegram, eles não seguem as regras estabelecidas pelo modelo padrão. De acordo com as previsões, esses quarks deveriam se transformar em muons e elétrons, seguindo proporções semelhantes. No entanto, os experimentos no LHC mostraram algo diferente. Essa reviravolta inesperada sugere que pode haver partículas ou forças desconhecidas em jogo, desafiando nossa compreensão do universo. E isso não é tudo. As colisões de partículas no Grande Colisor às vezes produzem partículas bizarras que o modelo padrão não consegue explicar. Veja o pentaquark, por exemplo. É um novo tipo de partícula, composta de 5 quarks em vez dos 3, normalmente encontrados em prótons e nêutrons. O pentaquark sugere que existem forças misteriosas no nível subatômico que estamos apenas começando a compreender. Descobri-lo é como encontrar um livro de regras escondido, que estava ditando o jogo o tempo todo, apenas esperando para ser percebido. A descoberta do pentaquark foi incrível. Ela teve um desvio estatístico de apenas 15, mostrando o quão preciso e poderoso o LHC é.
Na física de partículas, um desvio de 5 é o padrão ouro para provar a existência de uma partícula, então 15 é algo extraordinário. O colisor não parou por aí. Ele também descobriu o tetraquark, outra partícula incomum que desafia o modelo padrão. Esta partícula, também chamada de TCC+, tem 4 quarks, 2 quarks pesados e 2 mais leves, todos mantidos juntos por uma intensa força nuclear. Assim como o pentaquark, sua descoberta sugere que pode haver ainda mais combinações de quarks esperando para serem encontradas. O TCC+ pode ajudar a desvendar os segredos da cromodinâmica quântica, que são as regras que governam como os quarks interagem sob condições extremas. A compreensão deste assunto pode levar a descobertas inovadoras sobre a natureza da matéria. O detector do LHC desempenhou um papel fundamental na descoberta do tetraquark. Os cientistas identificaram a assinatura do TCC+, entre o caos das colisões de prótons. Mas o TCC+, não dura muito. Ele é como uma rápida faísca antes de se transformar em outras partículas. O colisor também fez outra descoberta surpreendente, o bóson de Higgs, uma partícula crucial para a nossa compreensão do universo. O bóson de Higgs, às vezes chamado de partícula de Higgs, é uma parte fundamental do modelo padrão da física de partículas. Ele é criado quando o campo de Higgs, um campo básico desta teoria, é energizado por meio de um processo chamado excitação quântica. Neste modelo, o bóson de Higgs é um campeão peso-pesado. Ele é um tipo de partícula chamada de bóson escalar. Nós devemos esta descoberta ao físico Peter Higgs, que junto com uma equipe de cientistas propôs o mecanismo de Higgs em 1964. Esta teoria inovadora explica como as partículas ganham massa e levou à previsão do bóson de Higgs. Era como montar um quebra-cabeça. Se suas ideias estivessem certas, deveria existir uma partícula em algum lugar com certas propriedades, e o bóson de Higgs confirmou isso tudo. Mas por que o bóson de Higgs é tão importante? O campo de Higgs é vital na formação do universo. Particularmente em seus estágios iniciais, ele define as propriedades do vácuo em nosso espaço-tempo, levando à existência de interações de matéria e ao surgimento de massa em todas as partículas fundamentais. Sem o campo de Higgs e o bóson de Higgs, o cosmos não teria elementos atômicos, estrelas ou até mesmo a própria vida. Então por que o bóson de Higgs é frequentemente chamado de partícula de Deus? Esse apelido ganhou popularidade depois de sua descoberta e é atribuído ao cientista ganhador do Prêmio Nobel Leon Lederman. Ele originalmente pretendia chamá-la de partícula maldita, por causa de sua natureza indescritível, mas os editores mudaram para partícula de Deus quando ele escreveu um livro sobre ela, na década de 1990. Mas a importância do bóson de Higgs vai além do apelido. Ele é fundamental para a compreensão da estrutura básica do universo e das forças em jogo. Imagine um universo desprovido do bóson de Higgs e seu companheiro, o campo de Higgs. Estrelas, planetas, mesmo você e eu, não existiríamos. Este campo invisível age como um material grudento, dando massa às partículas à medida que elas passam por ele. Sem o campo, tudo giraria à velocidade da luz, criando um universo desprovido de qualquer estrutura. É aqui que o campo Higgs se torna verdadeiramente intrigante. Ao contrário de outros campos, o campo de Higgs contém uma quantidade surpreendente de energia, o que impacta profundamente nosso cosmos. Acredita-se que esta energia seja responsável por duas forças fundamentais: a força eletromagnética que governa a luz e a eletricidade, e a força fraca, crucial para o decaimento radioativo. No entanto, a história não acaba aí. Os cientistas estão particularmente curiosos para saber como os bósons de Higgs interagem entre si. O LHC também desempenhou um papel crucial na exploração da teoria das dimensões extras, oferecendo um vislumbre de reinos além do nosso conhecido mundo tridimensional. Então, qual é o motivo por trás da empolgação com as dimensões extras? E por que os cientistas estão tão fascinados por elas? Imagine que nosso universo, vasto como parece ser, é apenas uma pequena parte do que realmente existe. Essa é a ideia central por trás da teoria das dimensões extras. Esta teoria sugere que, além das dimensões familiares de comprimento, altura e largura, podem haver outras dimensões. O modelo padrão da física de partículas descreve 3 das 4 forças fundamentais: eletromagnetismo, força nuclear forte e força nuclear fraca. A gravidade, porém, é a mais estranha das forças. Ela é muito mais fraca que as outras, e encaixá-la no modelo padrão tem sido um desafio de longa data. É aqui que as dimensões extras entram em jogo. De acordo com esta teoria, a gravidade pode se estender para essas dimensões ocultas,
o que explicaria por que ela é muito mais fraca em comparação com as outras. O LHC é essencial para testar esta ideia. Ao explorar o minúsculo mundo das partículas, ele ajuda os cientistas a descobrir fenômenos surpreendentes. Pegue o bóson de Higgs, por exemplo. Sua massa inesperada pode ser devido a interações com partículas ou campos desconhecidos dessas dimensões extras, causando a discrepância que observamos. Da mesma forma, a rápida decadência dos quarks B pode ser influenciada por forças ou partículas dessas dimensões ocultas. Se você estiver familiarizado com a teoria das cordas, entenderá por que dimensões extras são tão interessantes. Na teoria das cordas, as partículas não são meros pontos, mas pequenas cordas vibrantes. Essas cordas podem existir em múltiplas dimensões, precisando de pelo menos 10 dimensões para a teoria permanecer consistente com as partículas e forças observadas. Portanto, a existência de dimensões extras é crucial para a coerência da teoria das cordas. Mas como o LHC contribui para detectar essas dimensões extras? Um aspecto central é sua capacidade de rastrear o comportamento das partículas em energias extremamente altas. Quando as partículas colidem em tais níveis energéticos, elas se separam em seus componentes fundamentais, revelando as forças subjacentes às suas interações. Os cientistas estudam meticulosamente esses padrões de interações e decaimentos para descobrir pistas sobre possíveis dimensões extras. Imagine que colidimos partículas com sucesso e obtivemos uma infinidade de partículas subatômicas como resultado. Se nós considerarmos apenas as partículas conhecidas, a energia e o momento da colisão teriam sido totalmente contabilizados. No entanto, se existirem dimensões extras, parte dessa energia e momento poderia escapar para elas. Os cientistas monitoram isso de perto, pois qualquer discrepância na energia e no momento poderia sinalizar a presença de dimensões extras. Detectar esses desvios sutis requer sensores altamente sensíveis, capazes de capturar até mesmo os sinais mais fracos. Outro método que os cientistas empregam para descobrir dimensões extras envolve o estudo de padrões de decaimento de partículas. Quando certas partículas decaem, elas se transformam em outras partículas de maneiras previsíveis, algumas das quais se alinham com o modelo padrão. No entanto, desvios desses padrões previstos podem ocorrer se dimensões desconhecidas estiverem em jogo. Portanto, os cientistas analisam meticulosamente os padrões de decaimento das partículas em busca de quaisquer desvios que possam indicar a influência de dimensões extras. Outro conceito intrigante para observar dimensões extras e o papel da gravidade é a ideia de microburacos negros. Embora não existam na realidade, teoricamente, eles podem ser gerados durante colisões de partículas de alta energia, como as que ocorrem no LHC. Alguns pesquisadores especulam que é mais provável que microburacos negros se formem em um universo com dimensões extras. Esta hipótese vem da ideia de que, embora a gravidade seja geralmente considerada uma força fraca, ela pode exibir maior força nessas dimensões adicionais. Portanto, se buracos negros fossem detectados durante colisões de partículas, isso poderia fornecer evidências convincentes da existência de dimensões extras. O entrelaçamento quântico é outro dos mistérios fascinantes da física, confundindo os limites entre a ficção científica e a realidade. Imagine as partículas se tornando tão profundamente conectadas que o estado de uma partícula afeta instantaneamente o estado de outra, não importa quão distantes elas estejam. Esse fenômeno, famosamente chamado por Albert Einstein de ação assustadora à distância, desafia nossa compreensão básica de como o universo funciona. O aspecto incompreensível do entrelaçamento quântico é que ele parece quebrar as regras da física clássica, especialmente a teoria da relatividade de Einstein, que diz que nada pode viajar mais rápido que a luz. Quando duas partículas ficam entrelaçadas, elas parecem trocar informações instantaneamente, sugerindo uma forma de comunicação que vai além do espaço e do tempo. No entanto, apesar de sua natureza estranha, o entrelaçamento quântico, na verdade, não viola os princípios da relatividade. Em vez disso, ele oferece uma visão fascinante do mundo misterioso da mecânica quântica, onde as partículas podem existir em vários estados ao mesmo tempo e comportar-se de maneiras que vão além da nossa compreensão cotidiana da realidade. A Organização Europeia para a Investigação Nuclear, conhecida como CERN, está muito interessada em explorar o entrelaçamento quântico. Eles pretendem descobrir novos fatos sobre como o universo funciona ao ultrapassar os limites da mecânica quântica e examinar sua conexão com a relatividade geral. Cientistas do CERN conduzem experimentos com partículas entrelaçadas,
observando como essas partículas interagem entre si a diferentes distâncias. Usando as ferramentas precisas do Grande Colisor de Hadrons, os pesquisadores podem medir as propriedades de partículas entrelaçadas com uma precisão incomparável. Entender o entrelaçamento quântico poderia revolucionar nossa compreensão do universo. Por exemplo, se as partículas pudessem ser entrelaçadas por grandes distâncias, poderia esse entrelaçamento também se estender ao longo do tempo? Responder a essas perguntas poderia aprofundar nossa compreensão de como o tempo flui. Além disso, explorar o entrelaçamento quântico pode levar à descoberta de novas dimensões, porque algumas características das partículas entrelaçadas sugerem a existência de dimensões além da nossa percepção atual. Se o entrelaçamento realmente acontecer através dessas dimensões ocultas, isso poderia revelar a estrutura desses reinos invisíveis e como podemos interagir com eles. Imagine as possíveis aplicações desse conhecimento. Desde a computação quântica, que poderia realizar cálculos complexos em velocidades sem precedentes, até a proteção de sistemas de comunicação quântica imunes à espionagem, as possibilidades são infinitas. Entender o entrelaçamento quântico poderia nos ajudar também a desenvolver novas tecnologias para a viagem espacial, potencialmente possibilitando comunicação instantânea através de vastas distâncias interestelares. O entrelaçamento quântico não é apenas um conceito teórico, é um divisor de águas para a tecnologia. Imagine a computação quântica, onde partículas entrelaçadas realizariam em um instante cálculos que os computadores tradicionais não conseguem realizar. Este avanço abre novas possibilidades para a criptografia, o desenvolvimento de medicamentos e qualquer campo que necessite de um grande poder de computação com canais de comunicação seguros que são quase impenetráveis. As aplicações possíveis são impressionantes, mas esse não é o fim da história. O CERN está mergulhando no entrelaçamento quântico para desvendar os mistérios não só dos buracos negros, mas também dos buracos de minhoca. Os buracos de minhoca são atalhos hipotéticos através do espaço e do tempo que poderiam revolucionar nossa compreensão do universo. Imagine entrar dentro de um deles e sair perto de uma estrela distante, como entrar em um portal cósmico. Isso é realmente impressionante, e há ainda a supersimetria, uma teoria que adiciona uma camada extra no modelo padrão da física. Ela sugere que cada partícula tem um gêmeo com características semelhantes, mas comportamentos diferentes. Imagine um universo espelho onde cada bóson tem um férmion como contraparte. Esta teoria poderia resolver o mistério da matéria escura, a substância invisível que constitui uma significativa parte do universo. As partículas supersimétricas podem ser as peças que faltam no quebra-cabeça da matéria escura, com sua estabilidade, massa e interações fracas, se encaixando perfeitamente com o que sabemos. A supersimetria também fornece uma base útil para a compreensão de dimensões extras. A teoria das cordas, que inclui a supersimetria, exige que essas dimensões extras façam sentido matemático, e a supersimetria ajuda a estabilizar essas dimensões e sugere maneiras de observar seus efeitos, como mudanças na intensidade das forças ou na massa das partículas, algo que o LHC consegue detectar. A comunidade científica está ansiosamente à espera de notícias da próxima descoberta do CERN e quais serão suas implicações para as pesquisas futuras. Bom, por hoje era isso. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre o assunto, gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.